Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui, então, no 46º Encontro Nacional da Ampox, da nossa Associação, então, de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais. Essa atividade é o Diálogo 1, Milícias, Violência e Democracia. Só pelo título já é possível perceber a pertinência aí da nossa discussão, né? Todos sabem que o Brasil é uma sociedade especialmente violenta, né? Como a violência é um desafio para a democracia, desde a transição democrática até a atualidade, né? Vários tipos de violência, tanto da desigualdade social, como a violência armada, atualmente até a violência no processo político. A questão das milícias tem cada vez mais aparecido, né, como tema, como questão-chave aí das nossas discussões. Então, a ideia desse diálogo é trazer dois especialistas que possam justamente desenvolver o tema. Dou as boas-vindas, então, aos meus colegas, e apresentando primeiro o Bruno Paes Manso, né, meu colega do NEV-USP, do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Bruno é formado em Economia e Jornalismo, doutor em Ciência Política pela USP, tem inúmeros trabalhos, então, justamente sobre o tema que vamos trabalhar hoje, né, sobre crime organizado, milícias. Eu destaco o livro, justamente, que ganhou aí recentemente o Prêmio Jabuti, A República das Milícias. Então, bem-vindo, Bruno. Tenho certeza que teremos uma discussão. Também temos o professor José Cláudio Souza Alves, que também saúdo aqui, é doutor em Sociologia, também pela USP, professor titular, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também com inúmeros trabalhos na área da questão da violência urbana, violência e religião, com estudos também sobre a Baixada Fluminense, grupos de extermínio e milícias, também, então, um especialista na área. Prazer estar aqui com o professor José Cláudio. Prazer mesmo estar aqui com vocês. Obrigado pela participação dos dois colegas. A ideia, então, é fazer um diálogo, né? Eu estou aqui, eu, Marco César Alvarez, pelo Núcleo de Estudos da Violência e o Departamento de Sociologia da USP, como mediador, mas mais para essa conversa, né, entre nós aqui, nessa tarde, que apesar do tema, pretendemos aí que seja agradável. Então, eu colocaria, talvez seguindo a ordem, o Bruno, depois o professor José Cláudio, que vocês pudessem se apresentar um pouco, até dizendo como chegaram a trabalhar também esse tema, né? Tanto a questão da violência quanto a questão das milícias, de grupos organizados, do assim chamado crime organizado. Passo, então, a palavra primeiro ao Bruno. Obrigado, Marcos. Olá, Zé Cláudio, Marcos, um prazer estar aqui com vocês. Dá parabéns ao Marcos, o mais novo professor titular do Departamento de Sociologia lá da Universidade de São Paulo. E, bom, eu entrei nesse tema pela questão dos homicídios, né? Eu comecei tanto o mestrado como o doutorado pensando sobre os homicídios em São Paulo e sobre a variação muito intensa dos homicídios, né? Tanto o crescimento dos homicídios, que foram ao longo de 40 anos intensos e constantes, mais de 900% de crescimento entre anos 60 e 1999, e quando eu fui fazer as pesquisas, eu ia justamente explicar por que ele continuaria crescendo. Minha hipótese era sobre os ciclos de vingança que aconteciam nos territórios, a partir de entrevistas que eu fiz com os homicidas, mas a partir do momento que eu fui pesquisar e escrever sobre isso, os homicídios começaram a cair em São Paulo, e caíram por 20 anos seguidos. E a partir daí eu me senti, na verdade, vivendo dentro de um laboratório, e fui instigado aí a pensar um pouco sobre esses aspectos políticos e de construção de autoridades nessa cena do crime e de governança criminal. No começo, essa discussão sobre o papel do PCC na construção de uma nova norma e de um controle nessa cena criminal, da construção de uma profissionalização da cena no mercado do crime, ainda era muito complicado e delicado. A partir do momento que essa configuração ganhou uma dimensão nacional e o modelo se espraiou por outros estados, foi possível discutir um pouco mais como o conflito entre grupos rivais em mercados de drogas podiam fazer com que
se crescesse ou não um mercado de drogas. Então, houve toda uma discussão sobre governança criminal por esse lado e capacidade de construção de autoridade nessa cena criminal. E aí, no caso, finalmente, as milícias elas entram nessa cena, né, a partir da eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2019, com o Rio vivendo aquele clima de confusão e conflagração, decadência política, institucional, com prisão de governadores e tal. A gente começa a ver a oportunidade de pensar a construção de uma legitimidade a partir do Estado, né? Como se o Estado, em vez de ser a instituição responsável por exercer o monopólio legítimo da força, passa a atuar como uma facção estatal, disputando com outros grupos criminosos e arrecadando dinheiro, mas tentando legitimar seus próprios valores, como se fosse uma grande facção mais poderosa, disputando mercados, e não uma instituição responsável por garantir direito da coletividade, o direito de todos, mas um grupo tentando se legitimar e se estabelecer nessa cena a partir dos seus próprios discursos e poderes e instituição, né? Então, uma cena diferente, né? Uma nova forma de se colocar nessa confusão que se tornaram as cidades brasileiras e tudo isso. É um pouco por aí. Legal, Bruno. Professor José Cláudio. Obrigado por estar aqui, podendo conversar e estabelecer esse diálogo. Muito bom, Bruno, Marcos também, pessoal que está organizando, muito bom. Antes de começar a analisar milícias, eu tive toda uma militância na Baixada Fluminense desde os anos 80, então tinha um contato muito grande, na verdade, com áreas onde já atuavam grupos de extermínio. Minha militância se deu na área rural, uma área conflagrada, né, com disputas de terra, grilagem, e também depois na área urbana, junto com os movimentos sociais e associações de moradores, isso por 10 anos praticamente. Quando eu inicio o doutorado na USP, o tema dos grupos de extermínio, da violência na Baixada, ele se desponta. A Baixada sempre matou, tipo, o dobro de pessoas que se mata na cidade do Rio de Janeiro. Apesar da Baixada ter metade da população do Rio de Janeiro, a Baixada são 13 municípios, né? O percentual por 100 mil habitantes sempre foi o dobro, e permanece essa marca, matando muito mais do que na cidade maravilhosa. Então, a ideia era como analisar essa dimensão tão brutal, tão em larga escala de violência nessa região. Esses índices todos, eles são falsos, são furados, porque a Baixada tem um histórico de desaparecimento de corpos, é toda uma região onde isso é praticado há muito tempo. Enfim, era algo que assustava e, ao mesmo tempo, era um grande desafio. E esse foi o desafio do doutorado. Isso vira uma tese e vira um livro, posteriormente, que é Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense, que eu vou mostrar como tudo isso se inicia com a ditadura empresarial militar de 1964, e como que a estrutura do Estado foi praticamente decisiva, constrói isso historicamente. E as milícias, aí vou mostrando toda a evolução disso, anos 70, anos 80, anos 90, antes da milícia ser o que ela é hoje, nós já temos a formação de trajetórias políticas eleitorais de matadores na Baixada, eles se elegem, então prefeitos, vereadores e deputados estaduais se elegem. No meu livro eu cito o nome de alguns deles, tem alguns vivos ainda, e a partir do meados dos anos 90, nós temos aí a formulação das milícias nessa região e também no Rio de Janeiro, e aí eu vou mergulhar mais nessas análises. Já no início dos anos 2000 já tem avaliações sobre a formação da milícia aqui nessa região, e daí em diante é um conjunto de trabalhos mesmo que vão sendo desenvolvidos. Eu tenho uma pegada muito do campo político, né, que me diferencia muito, porque eu conheço muito o campo político, conheço os nomes, e sempre foi a partir daí que eu fiz
as leituras a respeito dessa formação miliciana, e então nós estamos agora mergulhados nesse cenário, né? O Bruno é o cara que traz muito bem isso, o trabalho dele, e agora nós estamos mergulhados por causa das eleições mesmo, então essas figuras todas surgem com muita força, com muita projeção, principalmente agora, após esse mandato, né, do Bolsonaro. Isso virou um projeto muito superior àquilo que a gente possa imaginar, muitas articulações, muitos interesses econômicos e políticos envolvidos, e a milícia virou uma superestrutura de controle territorial, controle econômico e controle, principalmente, político-eleitoral. Então é isso. Legal. Aparece já na fala de vocês, né, justamente digamos assim, esse caráter heterogêneo da violência, né, brasileira, né, nas trajetórias, né, questão dos homicídios, regiões, né, com, digamos assim, maior incidência de violência, né, e o próprio tema da violência vai mudando nas ciências sociais brasileiras, né, em determinado momento é algo muito estrutural, que não ganha autonomia, né, depois a questão da violência rural, né, banditismo, que às vezes aparece, só a gente sabe, a partir dos anos 70, que a questão começa a ganhar força, mas indo por múltiplas direções, né, então muitos temas, né, também o estudo, como vocês falaram, da questão do Estado, da justiça criminal, da segurança pública, né, então é um conjunto heterogêneo, né, se transformando no tempo, mas permanecendo, né, como uma sociedade extremamente violenta. Nesse quadro, né, o que vocês acham que seria a especificidade da milícia ou da forma milícia em relação a essas outras formas de violência que a gente identifica na sociedade brasileira, né? Como esse fenômeno, como é que a gente pode começar a decifrar esse fenômeno aí para o público? Não sei se podemos inverter a ordem, talvez. Vamos lá. Primeiro, só para... Então, eu sempre chamo muita atenção para essa forma muito dicotômica, né, que é muito comum entre nós, pesquisadores, analistas, sobre o mundo social, essa dicotomia que sempre colocou o preto no branco, o bom contra o mal, o Estado é a lei, né, do outro lado, o crime, aquela frase que já nasceu morta de um cara de classe média, mas que o Bruno também cita ele, que é lá, né, o passageiro da agonia, Lúcio Flávio, né, polícia é polícia, bandido é bandido, é uma frase que já nasce fadada a ser desacreditada, nem quando ele falou isso era real. Na verdade, o Estado, a meu ver, o grande promotor, né, a grande máquina que puxa essa estrutura, com uma força. Agora mesmo está saindo o segundo mapa da violência do GENI, que fala que em 16 anos a milícia cresceu no Rio de Janeiro 284%. Como é que você explica um boom miliciano em menos de 20 anos? Explica porque você tem essa distinção. Um traficante, ou ele é preso ou ele é morto, ele não tem muito... Ele pode até tentar, ele influencia com essa trajetória. O Fernandinho Beiramar é o mais famoso, né? Tem uma trajetória de influência política. A filha dele é candidata, ele tem grana para bancar projeções eleitorais de algumas áreas, mas isso é o máximo que um traficante consegue, um membro de grupo armado, como o caso do tráfico. Agora, milicianos não, eles estão partindo de um outro patamar, né? E eles partem de uma base de proteção, de segurança, de contenção, de informações privilegiadas, de trajetórias político-eleitorais bem-sucedidas, e ele faz uma barganha muito forte com a sociedade como um todo. Ele vai penetrar muitas áreas a partir do dinheiro, a partir da sua influência política, da grana, do controle territorial. Então, a meu ver, o Estado em cena, né, quando o Estado é o crime, né, quando o policial em si é o criminoso, isso vai dar um diferencial fabuloso. Então, o executivo está comprometido, né? Então, o executivo estadual, agora nós temos o executivo federal, né? Mas o executivo que eu lidei mais próximo aqui é o estadual, ele está comprometido a partir de vários acordos, vários negócios que vão funcionar perfeitamente. Vou dar um exemplo.
o executivo do governo do estado atual entra em contato com o executivo do municipal de uma cidade da Baixada como Belford Roxo e decidem, em janeiro de 2021, instaurar um destacamento da Polícia Militar lá em Belford Roxo, numa área controlada há mais de uma década pelo Comando Vermelho, e a partir daí você tem um conjunto de operações, quase mais de 30 mortes, as oficiais, a gente sabe que essas oficiais não são verdadeiras, são mais, o número é muito superior, de mortos, e com isso você tem a criação por dentro do aparelho do Estado de uma milícia com muito poder, que vai se conectar com uma outra milícia de um outro município, como Duque de Caxias, um outro prefeito, Washington Reis, que é o atual nome para ser o vice do próprio Cláudio Castro, só que tem problemas com a justiça eleitoral, em função de processos que ele está respondendo, mas aí até agora não se definiu. E, com isso, a milícia ali de Duque de Caxias se conecta com a milícia de Belford Roxo, numa área aí estou falando de 2 municípios que juntos devem dar 1,5 milhão de habitantes, tem um peso eleitoral significativo, e com isso você tem a grande dimensão miliciana é esse caminho por dentro da estrutura política, do Estado, do Executivo. No Legislativo é o caminho deles, onde eles se elegem, eles se projetam, e o Judiciário, como o Judiciário depende basicamente das investigações que a estrutura policial realiza para tocar toda a dimensão capilar do Judiciário, das investigações na base, é uma justiça que simplesmente não consegue fazer qualquer diferença em relação à milícia, porque a base probatória de todas as acusações, vindo de onde for, Ministério Público, de promotores, seja de onde for, elas vão desmoronar diante da incapacidade de produzir provas dentro do Judiciário, e o próprio Judiciário que dá ao policial uma fé pública que o coloca acima de qualquer cidadão. E, efetivamente, então, Executivo, Legislativo e Judiciário comprometidos, né? Essa, a meu ver, comprometidos por dentro. Isso, a meu ver, é a grande novidade da milícia. Bruno? Bom, só para tentar complementar muita coisa que o Zé Cláudio já explicou, né? Eu acho, talvez, Marcos, que uma coisa que me parece muito interessante nessa trajetória aí de estudo da segurança pública é que em algum momento a gente pensava a questão do crime do ponto de vista de segurança pública e com o passar dos anos se tornou cada vez mais uma questão política e uma questão de produção de poder e de governança e construção de um tipo de autoridade territorial, inclusive. Recentemente saiu algumas pesquisas do Latino Barômetro. A gente estava fazendo uma mesa no Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Ben Lessing apresentou, e a gente discutiu a respeito, mas na América Latina inteira, o Brasil é muito acima da média quando se pergunta o poder que as facções exercem nos seus bairros. É acima de 50%, beirando a 70%, sendo que El Salvador, por exemplo, um país pequeno com muitos problemas de pandilhas, tem menos de 30%. Recentemente, eu fiz uma pesquisa, ajudei o pessoal do Instituto de Pesquisa chamado Ideias, do Maurício Moraes, que fez uma pesquisa nacional sobre a presença de facções nas cidades brasileiras, e deu 90% de pessoas dizendo que existe algum tipo de controle territorial por facções nos seus bairros. É um número difícil de você verificar a veracidade e tal, mas é muito impressionante, né? As pessoas se sentirem governadas hoje, identificarem o crime como algo que tem um poder de fato no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, eu acho que tem essa transformação da discussão do crime que passou a se tornar um problema da flexibilização do monopólio legítimo da força e revelar a fragilidade das instituições democráticas, né? Que acaba, de alguma forma, compartilhando, né, a gestão dos territórios, dos mercados ilegais e tudo isso. E no caso da milícia tem essa especificidade que o Zé Cláudio falou e que eu acho que é muito impressionante, que é justamente
principalmente depois do bolsonarismo, em 2019, porque a gente tinha, durante a Nova República, essa pretensão da construção de um Estado de garantidor de direitos, que governasse pensando na garantia de direitos de todos, né? Ou por pior que fosse, ou por maior a dificuldade que fosse, essa meta ou essa compreensão do papel do Estado sempre existiu. Aí a gente vê, com a fragilização e com a crise da Nova República, surgiu um grupo que abandona essa pretensão e passa a defender os direitos dos seus capangas ou dos seus iguais, independente dos interesses coletivos. Vamos destruir a Amazônia, vamos acabar com o mundo, vamos garimpar, vamos ganhar dinheiro, porque o mundo é uma selva onde a facção criminosa mais forte ganha. E aí o Estado passa a, muitas vezes, ser usado como se fosse uma facção disputando poder, né? E se impondo, né? No Rio de Janeiro isso é muito gritante, essa capacidade de eleger integrantes na máquina do Estado, tal. Então, essa república das milícias do livro tem um pouco... Será que a gente está caminhando para essa distopia? Será que é possível enfrentar essas questões políticas e voltar a pensar no Estado como um Estado democrático, como um garantidor de direitos? Ou não? A gente vai viver essa fase pós-Nova República, República Miliciana, qual seja o nome que seja dado, mas com uma mentalidade criminosa mesmo, né? De grupo, de defesa de grupo, de fortalecimento de um grupo, e vê o cotidiano da política como guerra. Também interessante que vocês estão colocando, porque aponta para a centralidade do Estado, né? Talvez no senso comum, imediatamente, né? Se pensa o crime, como o José Cláudio falava, né? Essa dicotomia crime versus Estado, né? E aí o Estado ganha cena, né? Além de ser efetivamente, né, o maior ator em termos de violência, mas aí entra numa violência criminal, né? No arbitrário, né? E é uma grande preocupação. Nesse sentido, eu colocaria um pouco para vocês, talvez, essa questão em dois planos, né? Tanto no plano mais teórico, né? Então, a sociologia sempre, ou pelo menos a nossa matriz principal, sempre pensou o Estado moderno com sua pretensão de monopolizar a violência, né? Até como o Bruno colocou, né? Então, como vocês pensam essa situação? Ou seja, de alguma forma isso não se refere ao Brasil? Nós estamos numa crise, né, desse monopólio da violência, né, como as próprias milícias estariam, digamos assim, tanto desafiando concretamente como teoricamente os nossos instrumentos analíticos, né? Será que em algum momento isso serviu para pensar a sociedade brasileira? Eu acho que sim, eu acho que a ideia de uma governança criminal, o próprio Bruno tocou nessa expressão, primeiro, ela não está só no campo brasileiro, era uma questão mundial, né? Você vê a atuação de grupos armados em diferentes cenários, pode ser uma guerra formal, como você está vendo lá na Rússia e na Ucrânia, você pode ter espaços de disputa entre grupos, já assim, milicianos, né? A palavra milícia vem na terminologia internacional muito mais associada a uma estrutura política de disputa do Estado, né, do que aqui, como nós a empregamos aqui. Eu acho que é um emprego bem diferenciado desse internacional, mas a ideia é que você quebra duas dimensões do Estado, porque isso vai dar muito mais capacidade de montagem de projetos políticos, de estruturas de controle populacionais. Você quebra o monopólio legal da violência, uma dimensão weberiana, e você quebra a dimensão mais no campo do direito, né, do Tratado de Westfália, você quebra a dimensão da soberania territorial. E aí você se orienta muito aquilo que o Agamben vai falar, né? Você cria uma dimensão de estado de exceção, só que são microestados de exceção. Você fomenta a montagem desses microestados de exceção, aonde a soberania pertence a determinados grupos armados, onde você vai negociar isso, e a própria monopólio da violência é negociado com esses grupos, e isso vai dar uma vantagem muito grande para quem está na estrutura de poder do Estado.
os grupos que estão no Estado vão, e sem contar todo o aparelho material consolidado do Estado numa sociedade como a nossa. Eu vejo que isso é uma perpetuação da dimensão colonial. Se você for para os grupos que sempre foram massacrados aqui, povos originários, indígenas e descendentes, afrodescendentes, diretamente vinculados à dimensão da escravização dos negros, você vai ver que eles sempre lidaram com essa estrutura, que nós hoje, talvez nós tivemos uma pretensão meio que modernosa e de classe média de achar que nós não viveríamos isso, que isso não se cumpriria para nós teríamos chegado a uma dimensão civilizatória tal. Mas, ao meu ver, quando eu analiso os grupos, esses grupos que sempre tiveram sob o jugo de uma dimensão colonizadora no Brasil, eu vou me deparar com essa estrutura. E eles nunca tiveram como sobreviver sem ter que lidar com uma estrutura que sempre quebrou a dimensão da soberania e do monopólio legal em função de interesses. Aí você tem jagunços, capangas, você tem formação de milícias privadas no passado, você tem a própria estrutura do Estado massacrando, né? São grandes massacres que a gente tem na história nacional. Se você pegar todos os grandes eventos de revoltas e rebeliões e conflitos, você tem o Estado perpetuando esse massacre para proteger interesses privados de grupos que sempre dominaram o cenário colonizado desse país. Então, eu acho que essa dimensão da governança criminal é que ela vem com muita força. Você tem que analisar quem são esses atores que negociam, esse ambiente meio acinzentado, né? Como é que você não ter o preto e o branco e você tem agora um negócio que mistura tudo e você não... Como é que você vai definir, teoricamente? É sempre muito difícil. É sempre um caminho que a gente está trilhando, meio de fronteira, né? O Foucault também vai trazer os ilegalismos, vai trazer toda a questão da governança, a governamentabilidade, né? Essa é a expressão do Foucault, ele está pensando nisso, ele está vendo, se você embaça a fronteira entre o legal e o ilegal, você dá muito mais poder para o Estado, você constrói um Estado totalitário, né? Aí você entra em Hannah Arendt, só que você tem que superar os limites conceituais históricos daquele momento que esses autores construíram, e nós temos que dar agora a carne e a feição da nossa dimensão, do Brasil. Eu acho que esse é o grande desafio. Bom, eu só iria comentar e mencionar, eu acho que existe um cenário de transformação e relacionado às cidades, que é muito importante, né? Então, você tem um país que passa a ter 85% da população vivendo nas cidades e que até os anos 40, 70% morava nas zonas rurais, né? Então, você tem uma grande movimentação populacional e o desafio de lidar com questões históricas seculares, com estigmas, preconceitos e muito medo de viver com essas pessoas que chegavam nas cidades marcadas por questões de raça, por questões do iletramento, por questões da miséria, e que, de alguma forma, passam a viver nas cidades como pessoas que causam medo em novos bairros que são vistos como áreas perigosas e que passam a ser massacradas pela polícia como se fossem inimigos, né? Então você tem uma forma de lidar, do Estado lidar com essa grande transformação urbana nacional numa visão de guerra aos pobres e de controle contra os miseráveis que estão convivendo com a gente precisa se proteger. A gente vê agora surgir esse processo vindo dessas zonas e dessas áreas e desses territórios que eram alvo dessas incursões do Estado, eles produzindo formas de se controlar, de autocontrole e de produção do controle das redes que eles se relacionam. Então, existe a governança criminal, mas existe uma produção de governança pessoal e de autocontrole pelas igrejas evangélicas, que é outro tema que o Zé Cláudio também sempre aborda muito. Então, além da governança criminal, a gente vê uma governança da miséria, produzida por quem vivia na miséria. E de alguma forma, eu acho que isso tem um aspecto bem interessante de construção de novos diálogos, novas crenças e novos discursos,
com os quais a gente vai ter que conversar também, porque a gente imaginava que via Estado a gente ia produzir ordem, ia fazer essa discussão que a gente tem lá no Neve, né, Marcos, da produção de legitimidade, da construção do poder, imaginando que o poder tem um mecanismo dissuasório pela ameaça e pela pena, você iria fazer com que as pessoas obedecessem. E o que a gente tem visto é a produção de uma nova forma de autoridade que não é feita pela dissuasão, ela é feita pela construção de um discurso. Tanto o PCC como os evangélicos produzem discursos que direcionam as ações. E a gente vai ter que dialogar com isso, que começa a aparecer, e é uma solução para o caos, é uma solução para a miséria que vinha acontecendo. Então, tem um aspecto interessante nisso aí também. Tem um aspecto de criatividade, de produção de soluções, e a gente vai ter que enfrentar com isso sem todos os estigmas com os quais a gente costuma enfrentar sempre, sem criminalizar, sem ir para a guerra, conversar, produzir política e trabalhar a política para que isso, de alguma forma, conviva com outros conhecimentos, outras formas de ver. Eu estava pensando esses dias, Cláudio, Marcos, até no podcast do República das Milícias, que o Zé Cláudio tem uma participação brilhante, tem um momento que a gente discute a questão da Tropicália e no podcast a gente discute a questão da Tropicália, da Bossa Nova, como se imaginava em algum momento que essa antropofagia do atrasado com o urbano ia produzir uma coisa nova, positiva, Caetano, e moderna, né? E de bom gosto, né? Mas essa antropofagia é isso. Os evangélicos são moderno com um atraso, né? Não é a bossa nova. A gente está vendo essa antropofagia agora acontecer, né? E a gente está meio assustado. Não é uma coisa legalzinha como a gente imaginava. Não é, mas enfim, a gente vai ter que lidar com isso, né? Acho que a gente Bruno, bancou um padrão, né? Um paradigma que a gente achou que é o democrático, que é o Estado de Direito, que é a cidadania. Só que quem venceu esse padrão, como você colocou muito bem, é milícia e mundo evangélico. E vamos lá, esses caras deram certo. Há uma positividade, aquilo que você falou é verdade. Há uma positividade, e esse padrão não foi pensado por nós, nem por intelectuais, nem por tecnocratas, nem por grupos tão dominantes assim, e esse projeto ele é muito forte, ele vigora, e nós não sabemos interpretá-lo, muitas vezes não temos linguagem para sequer, nós não sabemos ouvi-lo, porque nós não compreendemos essa linguagem, e nós não sabemos falar com essa estrutura. Então, mas ela é bem sucedida, ela controla, ela tem áreas onde ela vai ter muita força e vai influenciar, e hoje a gente está diante disso. Quando vem um período eleitoral, aí todo mundo fica assustado, né? Porque essa dimensão vem e ela se expõe para a gente, vai falar, não, é isso aqui mesmo. E eu lido com isso com as pessoas que estão, mesmo aquelas que você acredita que não, outro dia um cara muito próximo veio falar, não, eu estou apoiando um grupo de folclore aqui na Baixada, muito forte. Ele falou, não, procurei fulano, falei que eu tinha 3.800 votos, e se ele quiser, eu não ia votar nele, o cara que procurou é um miliciano, tem muita chance de se eleger para deputado federal, muito voto. Ele falou, eu não vou votar em você, mas se você comprar isso, obtiver isso, aquilo, mais, porque esse grupo todo, né, um grupo folclórico importante aqui na região, eles vão conversar com você, eles vão dar voto para você. O cara me relatou isso, a pessoa próxima, eu falei, mas aí fiquei olhando, falei, eu não entendo nada, eu estou por fora. Quer dizer, nós não somos capazes de interferir nesse cenário. É um cenário hoje que se apresenta, né, para nós, que falou é verdade. A gente estava feliz com o tropicalismo, achando que era o máximo.
poderíamos chegar, mas o que me parece muito interessante, entre outros aspectos da discussão, né, como entra a questão da historicidade, né, ou seja, é a história o tempo todo, né, mudando as formas de violência, né, a acumulação social da violência, a dinâmica urbana, a dinâmica religiosa, né, como tudo isso vai se entrelaçando, né, e eu diria nem não é questão de negar os paradigmas clássicos, mas é que precisamos retrabalhá-los, né, então a questão é que essas promessas, né, num contexto como o do Brasil, já estão bem deslocadas, né? Mas só voltando um pouquinho em outra questão teórica, né, até por tudo que vocês estão falando, até pelos conceitos que vão aparecendo, né, governança, gestão dos ilegalismos, governamentalidade, né, que me parece são realmente conceitos bem interessantes para tentar explorar, né, mesmo que com limites, essas transformações. Por outro, me parece que alguns conceitos são limitantes, por exemplo, a noção de crime organizado, que me parece muito contaminada, primeiro, né, pela própria ideia legal, né, de segurança pública, mas também por retomar uma dicotomia, por colocar no mesmo plano, né, milícia, PCC, facção e etc., né? Vocês concordariam com isso, que, por exemplo, a ideia de crime organizado não dá conta, ela torna homogêneo demais esses fenômenos, né, onde se a questão do Estado é fundamental, há uma hierarquia totalmente diversa, né, como se articulam esses grupos com o Estado? Quer falar, Zé? Vai lá. Então, tem isso sim. Por exemplo, você quer falar, se fosse para englobar tudo, falar de crime organizado, o Bruno vai concordar. Você tem que falar de jogo do bicho, acabou. Esses caras são os grandes. Se é para falar que eles são organizados, eles são organizados. E aí tem tudo, tem ex-torturador, cara do exército, tem tudo, tem ex-policial, policial. Os caras foram. A milícia hoje tá no jogo do bicho. Então você bate no liquidificador, tudo isso, você acha que está tudo igual. Por um lado, é diferente, eles são diferentes, isso é real, os interesses, as estratégias são. Mas, por outro lado, a gente vê as coisas se homogeneizando, né? O jogo do bicho, por exemplo, sempre lançou mão de matadores, se vinculou com milícia, o pessoal dos grupos de extermínio tiveram sempre jogadas e vínculos com o tráfico de drogas. O tráfico de drogas hoje está imitando as práticas da milícia, né? As práticas de controle territorial. Então, claro, quando você fala de crime organizado, é algo muito genérico, é verdade. Mas, por outro lado, esse universo todo ele está sendo homogeneizado por um lado e se diferenciando por outro lado. Como analisar esses dois grandes movimentos que hoje a gente se depara? A meu ver, como a gente está falando aqui, o Estado é hoje. É claro, você vai falar assim, mas você está dando muita centralidade ao Estado, você tem as dimensões sociais, culturais. Eu concordo, você tem que olhar para isso tudo. Isso que o Bruno chama atenção, né? Conglomerados urbanos gigantescos, metrópoles, tudo segmentado, estigmatizado, áreas que você não pode entrar naquelas áreas, você tem todo um universo que foi se montando, fragmentado, mas, por outro lado, você tem o Estado como uma base comum nessas regiões, como um todo. A estrutura de segurança pública ela é comum nessas estruturas todas, o Estado está lá com essa estrutura. Então, a meu ver, é um grau de complexidade. Você, ao falar de crime organizado, grupos criminais, grupos armados, que é o que mais a gente usa, você, por outro lado, você vai ter que levantar todo esse universo cultural, simbólico, de normatização. Quem normatiza a prática miliciana? Hoje você tem os proibidões da milícia, né? Antes era proibidão só do Comando Vermelho e do TCP, né? Hoje você tem proibidão miliciana, os caras estão gerando espaços, e tudo isso está misturado, é uma grande, a meu ver, sei lá, uma grande bola de neve crescendo na nossa frente. Só não é de neve porque a gente mora em 40 graus aqui, não tem neve, mas enfim, você tem um monstro gigantesco crescendo na nossa frente, a gente não consegue, muitas vezes, definir direito o que é tudo isso. Vai lá, Bruno, chuta aí a bola. Não, eu concordo. Eu acho que é um conceito que às vezes mais confunde do que atrapalha nessa categoria do crime organizado, acaba sendo
mais problemática e criando mais confusão do que esclarecendo. Porque, enfim, existem vários tipos de grupos muito diferentes, com histórias diferentes. Pode ter a máfia italiana, a máfia russa, a máfia nova-iorquina, de Chicago, o que se transformou, ou você tem as milícias, tem o PCC, tem outras quadrilhas que atuam de uma outra forma. Eu acho que a gente tem que pensar em algumas perguntas mesmo, para pensar e diferenciar esses tipos de grupos, né? Por exemplo, são prisionais ou não? Eles exercem seu poder a partir das prisões? Isso me parece uma característica importante para pensar as facções brasileiras e para pensar o PCC. É decorrente de um crescimento do sistema prisional, que era 90 mil nos anos 90, e passou a 900 mil nos dias de hoje, e se tornou o terceiro país que mais prende. Ou seja, se a gente for pensar 4 familiares vivendo dentro da prisão por cada preso, seriam 5 milhões de pessoas, que seria a terceira maior cidade do Brasil. E a gente construiu essa terceira maior cidade sem condições nenhuma, porque tem o dobro de pessoas em relação à quantidade de vagas. Isso precisou ser governado por eles mesmos. Então, você fomentou a construção de lideranças em todos os estados. E ainda a gente construiu um sistema de presídios federais, onde todos os chefes das principais facções dos estados, quer dizer, dos crimes nos estados, passavam temporadas em presídios federais, trocando ideias e informações e fazendo contato com outras lideranças dos outros estados. Então, a gente conseguiu construir uma cena nacional a partir do sistema penitenciário. Então, você tem o aspecto e essa pergunta em relação ao papel das prisões. Tem outra que no Rio me parece muito importante, que é o papel do controle dos territórios, que também é fundamental. Em São Paulo não é tão fundamental, né? O controle territorial armado. No Rio já é. Outros estados, cada vez mais, começa a ser também. Ceará, Amazonas, e tem controle territorial armado? Não tem? Qual o grau de controle territorial armado? É uma outra pergunta. Quais as conexões com o mercado internacional e mercado globalizado de drogas? E aí a gente vai esmiuçando um pouco, né? O papel político, o papel do Estado e nessas facções, né? Do judiciário, policiais, tudo mais. Eu acho que a gente tem que refinar com essas outras categorias, né? Para tentar entender realmente o que está acontecendo. Então, se vocês pudessem, para a gente até dar um pouco mais de aspecto concreto aí à discussão, né? Talvez explorar um pouco essas diferenças Rio de Janeiro e São Paulo, né? Porque a gente percebe isso, né? Olhando de uma cidade para outra, né? Como o Bruno falou, o controle territorial é diferente, né? A própria territorialização, tanto do Estado quanto do assim chamado crime, é diferente, né? O papel dos presídios, por exemplo, em São Paulo, né? A gente conhece bem essa história que foi decisivo, né? Como seria no Rio de Janeiro, né? O mercado de drogas, a ação do Estado, né? Então, se vocês pudessem, talvez, fazer um bate-bola nesse sentido, né? Como vocês percebem essas diferenças Rio-São Paulo, já que em vários aspectos ainda são, digamos assim, significativas para o conjunto nacional também, né? Eu acho que o Rio, ele traz uma marca da capital que ele foi, e uma capital decadente, que foi, no meio desse caminho entre a perda da sua centralidade e a sua decadência, você tem um empresarial militar, e aí você tem o primeiro grande grupo que se organiza como o PCC, né, que é o Comando Vermelho, ele se organiza por dentro, é o caldeirão do diabo, você sabe disso, os caras... Não estou dizendo aqui que os presos políticos, é um mito, né, que os presos políticos ensinaram ao Comando Vermelho, não é isso. O Comando Vermelho foi capaz de, a partir de uma experiência como essa, né, que a ditadura consolidou, porque os caras foram tratados como criminosos contra a segurança nacional, então foram jogados no mesmo caldeirão lá, só que nunca tiveram proteção alguma, né, enquanto os presos políticos se protegiam, eles tinham que ser mortos e massacrados, e os caras constituíram a primeira grande facção. Só que o Rio, a sua marca, a marca do Rio, é muito pesada em função da sua história.
uma história de grupos fragmentados, de disputa territoriais desde sempre. O Rio sempre teve essa marca. A formação de favelas entremeadas em áreas urbanas mais nobres, uma imensa periferia como essa que eu estou da Baixada Fluminense. Tudo isso vai constituindo vários grupos de interesse, e a própria ditadura ela insuflou isso. O jogo do bicho vem desse universo também, de vários territórios recortados desde a época da ditadura, pelos seus donos, né? Então você tem que proteger os interesses de cada dono e impedir que eles se matem, né? Então tem os acordos que vão lá. Então o Rio sempre foi essa dimensão fragmentada, essas diferentes nações, né? Cada barranco é uma nação, como diz o Chico, e você tem que entender como que esses controles vão se estabelecer. Então, aqui não funciona PCC, e nunca funcionaria, porque essas fronteiras desde sempre foram demarcadas muito fortemente, e a sobrevivência de cada área dessa depende dessa fragmentação, dessa demarcação. Se você ultrapassa, você não sobrevive, nem a região, nem você mesmo individualmente. Então, a sua própria sobrevivência dessas áreas que convivem e coexistem em termos espaciais e territoriais, muitas vezes, você tem que demarcar para poder garantir essa sobrevivência e essa manutenção. Então, o Rio tem esse universo. Aí teve muitos projetos, houve uma esperança brisolista que naufraga, que não consegue superar, vem todo esse pós-brisolismo, né, com Marcelo Alencar, César Maia, vem várias figuras que são brisolistas que desaparecem, Garotinho, Rosinha, vai desembocar nessa dimensão que nós estamos atual, desde o Sérgio Cabral, com várias dimensões de um crime por dentro do Estado muito bem consolidado, mas sempre negociando, sempre compondo com esses vários grupos fragmentados, acordos e negócios. Então, essa é a história do Rio. E o mundo evangélico aqui, que é um mundo que explode, o insucesso de uma dimensão de... São Paulo teve teologia da libertação e teve o PT no poder. Isso deu toda a diferença, a meu ver, na trajetória paulista e explica, em parte, a consolidação do PCC, tanto pelo bem como pelo mal dessa gestão, tanto da igreja progressista como do próprio PT. E aí explica, em certa forma, essa hegemonia do PCC e essa construção por dentro dos presídios. O Rio de Janeiro teve Brizola falido, o PDT, que nunca foi um projeto, a fragmentação brisolista, que vai gerar várias lideranças, mas que nunca tiveram expressão. O Estado nunca teve capacidade de organizar políticas públicas mais decisivas, ele é todo fragmentado e loteado por vários grupos. E aí você tem o mundo evangélico como um grande unificador que perpassa todo esse universo e que vai conviver com o mundo miliciano hoje. Por isso que eles têm todo esse diálogo, essa justaposição e compreensão um do outro. Esse é o universo do Rio de Janeiro que, a meu ver, está compreendido pela sua história, pelos seus projetos políticos e pela sua dimensão cultural evangélica, de certa forma. Tudo isso que o Zé Cláudio falou é sempre difícil complementar, né? Mas eu acho que tem a história das periferias, de fato, que é fundamental, né? São histórias diferentes, economicamente, socialmente, politicamente, né? E, de fato, não é à toa que aqui é o berço dos partidos de esquerda da Nova República, né? Que são formados a partir da igreja. Então, é interessante como o poder político no Brasil, urbano, depende de uma discussão a respeito do sagrado, porque, no fundo, você tem toda essa discussão envolvendo a teologia da libertação e a construção de uma ideia de comunhão e de articulação e de conscientização dos pobres para reivindicarem o poder, ou para se contraporem ao poder num capitalismo que deveria ser reformado pela igreja. Então, o PT vem com a igreja católica, né? Tanto pelos sindicatos, as grandes indústrias precisavam oferecer maior flexibilidade, maior salário, maiores direitos para os trabalhadores, como o próprio Estado deveria garantir os direitos sociais. Você tem uma articulação coletiva que vai ser a base
da formação dos partidos de esquerda aqui em São Paulo, né? Ao berço, sindicatos, Frei Beto, Pastoral Operária, Lula, junto com a igreja, e você tem tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, esse mundo vai desabando, esse mundo vai acabando. No Rio você tem uma história, de fato, muito mais ligada ao clientelismo, à liderança clientelista, né, dos políticos, de troca de favor, eleitoral, tudo mais, e ao empreendedorismo, que acaba também sendo muito forte. Você não pode esperar nada do Estado, né, e nem da empresa. Não é esse processo de briga que vai movimentar. São formas criativas de você empreender e de você construir um alto poder, inclusive, né, que vai te dar a possibilidade de saltar as barreiras, mesmo que esse poder seja o amor de Jesus Cristo, que vai te dar, de alguma forma, a possibilidade de vencer na vida. Você vai construindo um outro vocabulário e uma outra forma de lidar com a política, né? E eu fico impressionado. A gente está falando antes da eleição aqui, né? Abrir o jogo com quem está ouvindo. E a gente vê hoje o governador envolvido, candidato ao governo na reeleição, envolvido numa quantidade de escândalos inacreditáveis, os jornais publicando uma série de pessoas envolvidas em esquemas e funcionários fantasmas que envolvem milhões, envolvem bandidos, envolvem milicianos, presidiários, e simplesmente, nesse momento, ele cresce 11% nas pesquisas. É como se não fosse nada, como se as pessoas não se importassem com isso. De alguma forma, elas se importam com uma outra coisa. E isso é interessante, porque eu estava pensando até na questão do jornalismo, ou no papel que em algum momento o jornalismo teve, e na legitimidade de produção de verdades na esfera pública, como isso, de alguma forma, acaba sendo legitimado por um outro livro, que é a Bíblia, né? O Cláudio Castro, ele é da Renovação Carismática, é um cantor de igreja. Então, o Rio de Janeiro está muito ligado com essa nova forma de produção de discurso, muito ligada à autoridade sagrada. Você vê que são maneiras de você lidar com o cotidiano, construir poder, construir controle, que hoje em dia, aquilo que a gente via nos anos 80 e na Nova República, talvez por uma ideia paulista, simplesmente não faz sentido mais, né? Exato, é isso mesmo. O que me parece bem interessante também da discussão que vocês colocam, né, até que ponto as ciências sociais não eram míopes para muitas dessas transformações, né? Fiquei pensando em São Paulo mesmo, né? Como nos anos 70, toda a discussão sobre movimentos sociais, né? Se observava as associações de moradores, comunidades eclesiais de base, né? Depois uma certa utopia da participação, né? Então, com a democratização, esses grupos participariam mais do Estado, né? Mas me parece que era um olhar que não percebia que muitas outras transformações estavam em curso também, né? Então, me parece que a atualidade mostra a complexidade do próprio passado, né? Então, já outras formas de governança se colocavam lá, né? A Igreja Católica não era a única instituição que recobria as periferias, né? Então, me parece muito interessante, né? Como a complexidade da atualidade nos obriga também, né, a repensar aí o passado, né? Mas tentando já encaminhar a finalização da nossa discussão, que sem dúvida é muito interessante, né? É um quadro muito complexo, mas também muito trágico, né? Então, um pouco o que eu colocaria para vocês é a inevitável pergunta, né? Qual seria a saída, né? Como vocês pensam, se até em grande medida, né, nas últimas décadas, nós olhamos muito para o Estado, né, a promessa de reforma das políticas de segurança pública, né, mais participação e etc. E, de repente, estamos nesse contexto, né, onde quase nada seguiu nessas direções, né? O que para vocês parece possíveis saídas, né, ou possíveis formas de construção de políticas capazes de dar conta desses desafios, né? Mas eu acho que a solução é política, é a democracia, e é isso que você falou, Marcos. É interessante porque eu vi isso no jornalismo também. A gente não prestou atenção no que estava acontecendo, porque a gente somos formados, eram redações de 10 anos atrás, mas parece um século atrás, né? Formados por homens brancos, pessoas brancas, que não sabiam o que estava acontecendo nas igrejas, ou que viam os evangélicos
um imenso menosprezo e desprezo, como se fossem simplesmente ignorantes que davam dinheiro para pastores corruptos. Assim, era basicamente isso. E as matérias consistiam, por exemplo, em denunciá-los, mostrar que eles, de alguma forma, sonegavam imposto e para comprar televisão. A discussão era de classe média. A gente observando e pensando assim, como é que a gente vai educá-los? E eu acho que a gente está percebendo que não é isso. E demorou, porque são 50 anos de vida em cidades, misturado com toda essa quantidade de informações. A gente percebeu que vem produção de conhecimento, de liderança, de protagonismo, de ação, de institucionalidade, de controle, muito além do nosso controle. A gente não controla o processo, né? E para lidar com esse processo, é necessário fazer política, é necessário conversar, é necessário finalmente compreender, e eu acho que talvez seja essa me parece ser uma questão, né? A gente tinha a projeção de ser, por exemplo, uma França, uma Dinamarca, uma Inglaterra, um país desenvolvido, uma Coreia do Sul que educa as pessoas e produz não sei o quê. Então a gente fica meio fixado de quem a gente deve ser e não olha quem a gente é. E a gente é isso. A gente é o sertanejo universitário e não a tropicália. A gente é isso e a gente vai ter que lidar com isso, de administrar isso e ter uma visão coletiva de Estado e de política a partir desse grande quantidade de valores, bolsonarismo e ódios e raivas e frustrações e amores e tudo mais, que a gente está vendo essa confusão, mas a gente vai ter que lidar com ela, né? E olhar para dentro, né? Compreender quem a gente e aceitar e gerir isso pela política, né? Me parece que não tem saída fora da política. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não. Eu tirei um pouco a imagem para ver se ajuda a permanecer aqui. Melhorou. Eu acho o seguinte, existe toda uma dimensão que a gente está falando aqui, tudo, que a gente acaba sem percebê-la muito bem. Por exemplo, eu lido muito com as mães que tiveram seus filhos assassinados ou desaparecidos. Sua grande maioria esmagadora é evangélica, eu lido com elas. Você tem que entender a construção dessa mulher e dessas pessoas que estão lidando com esse tipo de sofrimento, com o universo deles. Eles detêm muita informação, muita experiência, eles constroem respostas num âmbito que muitas vezes a gente não é capaz de ver, mas eles estão se protegendo, protegem outras pessoas, constroem dimensões de rede. Tem sua limitação, é óbvio, eles não estão no poder do Estado, eles efetivamente constroem espaços de poder, de comunidades, de igreja, de autoproteção. Eles estão lá, eles têm esse potencial imenso. O nosso grande problema é que a gente não vê essa capacidade criativa, a gente não a enxerga, mesmo à esquerda, mesmo durante toda a gestão petista. Tudo que veio depois da ditadura empresarial militar foi isso, é um divórcio. Nós, no campo da política, nós demos as costas para essas pessoas. A gente não sabe quem elas são. Isso que o Bruno falou, a gente olhava como classe média para essa gente. Nós éramos os corretos, eles são as pessoas que a gente nem sabe definir direito. No entanto, eles construíram esse universo e tudo que veio da ditadura para cá, mesmo com a esquerda, veio olhando eles dessa forma. A nossa tecnocracia, mesmo de esquerda, mesmo dos zongueiros que controlam muitas vezes as políticas públicas dentro do campo da esquerda, nós não fomos capazes de entender quem são essas pessoas, e eles não têm protagonismo algum entre nós. Então, ou a gente dá essa guinada, e aí sim, você vai ter que dar protagonismo para o evangélico, sim, tal do a gente chama de sertanojo para sacanear, mas um negócio meio horroroso, você vê aí funk, muito rebaixado, né? Você tem coisas de qualidade, você tem as coisas, mas você tem que entender o que é esse rebaixado, por que esses caras produzem isso, por que esse universo é indústria cultural simplesmente, ou é isso, é indústria cultural sim, e esse universo é um universo com o qual nós vamos ter, que o Bruno falou, esse universo
com o qual nós vamos ter que ligar. E nós temos que ter que lidar dando protagonismo a essas pessoas. Somente quando eles estiverem na frente desses projetos é que nós seremos capazes de entendê-los e eles serão capazes de estar no diálogo conosco. Caso contrário, é isso, é um diálogo de surdos, né? A gente não se entende, a gente não compreende que universo é esse, e eles vão ficar sempre dentro de um contexto que a gente não é capaz de decifrar nem de interferir. E aí são esses universos paralelos que nós estamos vivendo hoje no Brasil, aonde campeia a desinformação, a ignorância, o medo de um lado, a nossa ignorância principalmente, o nosso medo principalmente em relação a eles, e não há protagonismo algum. Aí você tem os caciques, você tem o mundo da política dominando tudo, sem diálogo com essa população, sem diálogo algum. Você tem o mundo econômico que está de costas para eles e joga eles no buraco para eles sobreviverem com autogestão dos seus empreendimentos individuais, sem que eles saibam sequer como fazer isso. Enfim, essa nossa modernidade é toda picotada, é toda fragmentada, né? E esse acho que é o maior desafio de todos nós hoje nesse país, é tentar decifrar esse universo e não dizer que nós somos diferentes da América do Norte ou da Europa, do Estado formal lá, o westfaliano, o Estado weberiano. Não, nós construímos isso, nós somos isso, e nós temos que lidar com isso daqui para frente, e superar isso de alguma forma, ir para o melhor dos mundos, não o pior do mundo, nós estamos no pior dos mundos, né? Quando eu vejo essas mulheres, que eu conheço, convivo com elas, é um negócio dilacerante, como é que essas pessoas sobrevivem no meio de tanta dor. Então, a gente tem que sair disso, esse é, meu ver, o grande desafio, né? É isso, obrigado. Muito bem, eu queria agradecer de novo ao José Cláudio e ao Bruno. Acho que tivemos uma ótima discussão aqui, pudemos aprofundar, né? Esse foi o diálogo, então, 1 do encontro da Ampox, Milícias, Violência e Democracia. Acho que avançamos bastante na discussão e convidamos aí quem nos assiste a seguir o conjunto de atividades aí do encontro da Ampox. Abraços a todos, então. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado tchau, a todos. Valeu, Marcos. Valeu, Zé Cláudio. Valeu, obrigado, Bruno. Prazer, obrigado, José. valeu. Prazer em conhecê-lo pessoalmente no virtual. Pessoalmente.